Números 33. O percurso do povo no deserto. Números 33 versículo 1. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Números 33 versículo 2. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles, por etapas. Números 33 versículo 3. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram, marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios. Números 33 versículo 4. Enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou, o Senhor impôs castigo aos seus deuses. Números 33 versículo 5. Os israelitas partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Números 33 versículo 6. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Números 33 versículo 7. Partiram de Etã, voltaram para Piairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Números 33 versículo 8. Partiram de Piairote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, e, depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Números 33 versículo 9. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Números 33 versículo 10. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Números 33 versículo 11. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Números 33 versículo 12. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dovca. Números 33 versículo 13. Partiram de Dovca e acamparam em Aluz. Números 33 versículo 14. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Números 33 versículo 15. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Números 33 versículo 16. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Atavá. Números 33 versículo 17. Partiram de Quibrote-Atavá e acamparam em Azerote. Números 33 versículo 18. Partiram de Azerote e acamparam em Ritmá. Números 33 versículo 19. Partiram de Ritmá e acamparam em Rimon-Pérez. Números 33 versículo 20. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Números 33 versículo 21. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Números 33 versículo 22. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Números 33 versículo 23. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Séfer. Números 33 versículo 24. Partiram do Monte Séfer e acamparam em Arada. Números 33 versículo 25. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Números 33 versículo 26. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Números 33 versículo 27. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Números 33 versículo 28. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Números 33 versículo 29. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Números 33 versículo 30. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Números 33 versículo 31. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã.
Números 33 versículo 32. Partiram de Bene-Jaca e acamparam em Horge-de-Gade. Números 33 versículo 33. Partiram de Horge-de-Gade e acamparam em Jotatá. Números 33 versículo 34. Partiram de Jotatá e acamparam em Abrona. Números 33 versículo 35. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Números 33 versículo 36. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Números 33 versículo 37. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Hor, na fronteira de Edom. Números 33 versículo 38. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Hor, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois que os israelitas saíram do Egito. Números 33 versículo 39. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. Números 33 versículo 40. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Números 33 versículo 41. Eles partiram do Monte Hor e acamparam em Zalmona. Números 33 versículo 42. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Números 33 versículo 43. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Números 33 versículo 44. Partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, na fronteira de Moabe. Números 33 versículo 45. Partiram de Jim e acamparam em Dibon-Gade. Números 33 versículo 46. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-de-Blataim. Números 33 versículo 47. Partiram de Almon-de-Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Números 33 versículo 48. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe junto ao Jordão, frente a Jericó. Números 33 versículo 49. Nas campinas de Moabe eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. Números 33 versículo 50. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés. Números 33 versículo 51. Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã. Números 33 versículo 52. Expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Números 33 versículo 53. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra para que dela tomem posse. Números 33 versículo 54. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores, uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Números 33 versículo 55. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Números 33 versículo 56. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles.